Olá a todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma análise de conjuntura, aqui de novo com o professor Fabiano Kenji, agora para tratar sobre o tema do charlatanismo em tempos de pandemia, né? Ou seja, vamos falar daqui das manobras que estão sendo feitas, né? Se aproveitando da confusão e do caos, né? Criado pela crise do coronavírus aqui no Brasil. E nesse caso, vamos começar falando, por exemplo, sobre o charlatanismo dentro do Ministério da Educação, que atualmente se encontra no comando de Abraham Weintraub, né, que é o ministro da Educação de Bolsonaro, que em seus primeiros meses já mostrou, por exemplo, ter problemas em fazer contagem de bombons, né, e cuja administração, né, conseguiu pegar o orçamento da educação e fazê-la regredir em 10 anos. Né, um prejuízo que afetou não apenas o ensino superior, mas também o ensino médio e fundamental no Brasil. E para esconder esse sucateamento geral, né, o Weintraub tem ficado sempre no discurso, né, atacando especificamente as universidades públicas brasileiras. Como, por exemplo, falando que as universidades federais só têm balbúrdia dentro dela, né, que não produz ciência. E também tem as declarações que ele fez, acusações difamatórias, né, de que as universidades federais estariam fazendo plantação de maconha e seus laboratórios de química estariam sendo usados como laboratórios de metanfetamina. Então o que você tem? Você tem plantações de maconha, mas não é 3 pés de maconha, você tem plantações extensivas de maconha em algumas universidades, a ponto de ter borrifador de agrotóxico. Por quê? O orgânico é bom contra a soja, para não ter agroindústria no Brasil. Na maconha deles, eles querem tudo que a tecnologia está à disposição. Ou coisas piores, né? Você pega laboratórios de química, uma faculdade de química não era um centro de doutrinação, desenvolvendo laboratório de droga sintética, de metanfetamina, porque a polícia não pode entrar nos campi. E ao ser questionado sobre as acusações que ele fez, né, em uma audiência na Câmara de Deputados, o Weintraub apresentou como prova, né, apenas reportagens sensacionalistas sobre o assunto, como, por exemplo, uma reportagem sensacionalista de 2017, falando sobre uma plantação de maconha que estaria no território da Universidade de Brasília, a UNB. Mas a questão com reportagens sensacionalistas, principalmente as do ramo policial, é que, em primeiro lugar, elas costumam ser precipitadas, né? E, em segundo lugar, né, elas quase nunca cobrem sobre o resultado das investigações, que inclusive teve que ser apresentado, na verdade, na resposta da Universidade de Brasília, a UNB, né, onde ela mostra lá que o inquérito do caso chegou como conclusão, né, que a plantação de maconha não estava no território da UNB, ela estava, na verdade, no território vizinho, que pertence à Marinha Brasileira. Então, se a gente fosse seguir a lógica de Weintraub em suas acusações, era para ele estar falando também que dentro da Marinha Brasileira só tem balbúrdia, porque pela lógica das acusações de Weintraub, descobrir maconha em um território da Marinha era para concluir que a Marinha faz balbúrdia em todo o território nacional. Para vocês verem quão absurdo e ridículo são essas acusações contra as universidades federais do Brasil. E essas acusações infundadas ainda caíram mais por terra, né, durante a crise do coronavírus, que era um período, né, que se teve que fazer solicitações aos serviços especializados das universidades públicas para auxiliar a população brasileira. Como exemplo próximo, nós temos a Universidade Federal do Tocantins, a UFT, que é a universidade que eu trabalho, inclusive, né, onde de dentro dela já teve produção de máscaras de proteção para doação aos profissionais de saúde, né? Ou também, né, os laboratórios de química da universidade, que em vez de estar fabricando metanfetamina, né, como está lá na mentira de Weintraub, na verdade ela produziu álcool em gel para distribuir para a população mais vulnerável e para as instituições nas cidades de Araguaína, Palmas e Gurupi e também em suas redondezas. E como outro exemplo, né, também de outra universidade pública, nós temos a USP, a Universidade de São Paulo,
que criou um modelo, né, de respirador de baixo custo, cuja qualidade foi comprovada recentemente em teste em seres humanos, certo? Para mostrar qual que é a eficiência da universidade pública, mesmo sendo sucateada pelo desgoverno Bolsonaro, né? Mas agora que as acusações caíram ainda mais por terra, isso significa que parou os ataques do Ministério da Educação à educação brasileira? Infelizmente não, né? Elas continuaram, por exemplo, dentro da CAPES, onde Bolsonaro e Weintraub colocaram como seu presidente, né, uma pessoa que defende o criacionismo, né? E esse presidente, agora, durante essa crise da pandemia, resolveu cortar bolsas de pós-graduação e pesquisa, né, desse órgão que era para servir de auxílio e coordenação dos programas de pós-graduação no Brasil, né? Além disso, também teve interferência do MEC, né, de Weintraub, nas escolhas dos reitores, né, nas universidades federais e nos institutos federais, né, onde o caso mais recente é o Instituto Federal de Santa Catarina e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, né, cuja as eleições para reitores foram desrespeitadas por Weintraub, né, e no lugar foram colocados interventores ao gosto dele, né, onde, curiosamente, no caso particular do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, foi colocado um interventor que nem sequer participou das eleições para a reitoria, né, para ver como é ridículo essa forma de atuar de Weintraub sobre a educação pública brasileira, né. E também temos agora, né, no meio da pandemia também, as tentativas do MEC, né, desse desgoverno Bolsonaro, de tentar impor, né, o ensino à distância como se fosse uma solução mágica para substituir as aulas presenciais que estão interrompidas nas escolas e universidades pelo país devido à crise do coronavírus. Bom, e sobre a questão do ensino à distância, né, do pequeno período de experiência que eu tenho no assunto, né, eu posso falar o seguinte: comparado, né, a época que você tinha aqueles cursos de correspondência do Instituto Universal, com certeza o ensino à distância hoje é bem melhor, né? Com internet, né? Ambientes virtuais de aprendizado, transmissão de conteúdo, né, via internet, né? Tá bom? E como cientista nerd, né, e até entusiasta de ficção científica, né, eu até fico ansioso em ver o momento que essa tecnologia consiga ser 100% eficiente. Mas a questão é que ainda estamos muito longe disso, né? O que até os especialistas apontam, que as aulas de ensino à distância ainda não são capazes de substituir perfeitamente as aulas presenciais, porque elas não são capazes, por exemplo, de substituir a interatividade do professor com o aluno, por exemplo, no momento que eles estão escrevendo na mesma folha ou escrevendo na mesma lousa, né? Ou também, né, não consegue substituir a interação também entre os alunos que têm a mesma aula também na mesma sala, né? Bom, tanto que, né, do que eu conheço do ensino à distância aplicado, por exemplo, nas universidades, ela tem se mostrado bastante efetiva, mais com alunos que ou estão fazendo uma segunda graduação, ou aqueles alunos que têm maturidade para estudar por conta própria, né? Uma maturidade que a gente não tem como cobrar sobre a grande maioria dos jovens que tem no ensino médio, por exemplo, principalmente no ensino fundamental, né? Certo? Mas o Weintraub ainda continua nessa jornada dele de querer impor, né, as aulas de ensino à distância para substituir as aulas presenciais, né? Certo? Inclusive para dar lucro aos empresários da educação, que na verdade eu vou chamar de empresários que exploram a educação, né, para aproveitar a venda desses equipamentos de ensino à distância para secretarias estaduais e municipais de educação no país, né? E uma forma que está sendo utilizada para forçar, né, esse lucro do empresariado, né, da educação é justamente de forçar o Enem a manter o mesmo calendário, né? Então estamos na situação que as aulas, né, nas escolas públicas, privadas e nas universidades estão interrompidas há quase 2 meses, né? E devido a essa opção de calendário, como o calendário do Enem é amarrado a esses calendários, né, de ensino, né, das escolas, era para também eles serem adiados. Mas o Weintraub tenta forçar a ficar na mesma data, né,
justamente para fazer mais propaganda do ensino à distância, certo? Algo que está aparecendo, por exemplo, na campanha que ele acabou de votar, né? Tá certo? Fazendo campanha para manter o Enem nas mesmas datas. Aqui, que eu vou passar aqui com alguns trechos para vocês terem uma ideia do que está falando nessa propaganda. E se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores. Seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar, é preciso ir à luta, se reinventar, superar. Dias melhores virão. E por isso eu quero fazer o Enem este ano, para entrar em uma universidade. Estude! De qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com a ajuda à distância dos professores. Então vamos analisar as frases nessa propaganda. Começando, por exemplo, pela frase inicial, onde o rapaz pergunta, né? E se uma nova geração de profissionais fosse perdida? Né? Na verdade, essa é uma pergunta que tenta criar uma alienação sobre uma premissa falsa. Porque o que está em discussão no momento não é cancelar o Enem para as provas não serem aplicadas por um ano inteiro. Né? O que está em discussão é simplesmente adiar as provas do Enem por alguns meses, acompanhando o adiamento dos calendários escolar e do calendário, né, das universidades, né, que estão adiadas em quase 2 meses. Né? O que mais que justifica o adiamento das provas do Enem, porque tem que estar sincronizado com esses 2 outros calendários. Bom, então, a pergunta enganosa que tenta empurrar os desavisados a correr atrás de equipamentos ou programas de ensino à distância, né? Vou tentar procurar cursos de ensino à distância, né? Tá bom? E também tenta, né, ir lá nos estudantes e criar um clima para os estudantes aceitarem de cabeça baixa que as provas do Enem vão continuar sendo nos mesmos dias, como se não estivesse tendo uma pandemia do coronavírus que já infectou quase 3,8 milhões de pessoas no mundo inteiro. Né? Certo? Então vamos analisando as outras frases que aparecem nessa propaganda. Também temos em seguida, o mesmo rapaz começa a falar que é preciso ir à luta, né? Se reinventar, se superar. Né? E a outra menina em seguida também começa a falar, estude de qualquer lugar, né? De diferentes formas, né? Pelos livros, pela internet, né? Ou procurando consultar os professores à distância. Né? Certo? Eu acho muito curioso essas frases, porque é basicamente como se o MEC, lá do Abraham Weintraub, estivesse se virando lá para os estudantes, né? E estivesse falando assim, as provas do Enem ainda vão ser no mesmo dia. Vocês que estão com as aulas canceladas, vocês que se virem para estudar por conta própria. Né? Basicamente é isso que está falando, então, o MEC de Weintraub, que mostra claramente a fraude que o Weintraub é como professor. E é uma sugestão que ignora a realidade do Brasil, né, onde cerca de 42% das moradias do Brasil não tem computador. Né? Considerando também que tem uma boa fração também, né, dos estudantes que nem mesmo tem acesso à internet. Né? Ou quando tem acesso à internet, vai ser aquelas internets de velocidade baixa, que não tem condições de segurar os procedimentos de ensino à distância. Bom, tá certo? Talvez essa sugestão valha talvez para os personagens da propaganda, né? Que estão todos lá em quartos bacanas, né? Tá bom? Cheios de livros, com computador, celulares de última geração, né? Tem até uma lá das personagens que está lá com TV própria no quarto, né? Tá certo? E parece ser uma sugestão válida para eles, mas não é. Como falei antes, ensino à distância ainda hoje não substitui o ensino presencial. Então, mesmo estudantes ainda vai ser um pouco prejudicado. Né? Bom, então, para ilustrar que essa propaganda, né, esse charlatanismo na educação, ela não serve para ajudar os estudantes, né, principalmente nas escolas públicas. Né? Mas cai como uma luva, como um perfeito charlatanismo, né? Ele cai como uma luva para ajudar, né, os empresários ricos da área da educação, né? Ou que querem explorar a educação. Tanto que nessa propaganda está lá cenas com celulares de última geração e está lá os
equipamentos caros para vocês acoplar no celular junto também, né? Certo? Ou seja, para mostrar que nesse charlatanismo na educação, né, só importa o lucro do empresário que quer explorar a educação, né, e não está nem aí para os estudantes das escolas públicas. Né? E junto com esse charlatanismo na educação, nós também temos o charlatanismo, né, na medicina e na ciência. Está sendo praticado no Brasil, inclusive, principalmente pelo presidente fake news Jair Bolsonaro, né, que vai lá nas lives deles, lá nas lives dele, lá ao ar livre também, fazendo propaganda da cloroquina como se fosse a cura milagrosa do coronavírus, né? Tá bom? Ele vai lá com a caixinha da cloroquina, apresentando lá, né, um medicamento que naquela época ainda não tinha sido testada a eficiência dele pela ciência e pela medicina, mas já estava ele lá fazendo propaganda com a caixinha dele, como se fosse propaganda de pastilha para tosse, né? Tá bom? Só que essa analogia, ela cai por terra por dois motivos. O primeiro deles, né? Pastilha para tosse se encontra à vontade nas farmácias em qualquer lugar do país. Cloroquina, nem tanto, né? Tanto que a procura que isso causou, né, nas farmácias, tanto por causa de Bolsonaro, por causa de Donald Trump, por causa das redes bolsonaristas, né, foi espalhando notícia falsa, né, levou a procura da cloroquina nas farmácias por automedicação, né, e fez faltar esse medicamento justamente para quem precisa dela, que é o pessoal que precisa tratar malária, lúpus, né, que é a doença autoimune, artrite reumática, né, tá certo? Bom, então prejudica outras pessoas que precisam de forma urgente desse remédio, né? Bom, outro detalhe também, né, que ao contrário da pastilha para tosse, a cloroquina ela tem efeitos colaterais pesados, como possibilidade de causar cegueira, cãibra, náusea, em alguns outros casos problemas cardíacos, né? Tá bom? Então não é algo que você pode ficar tomando como se fosse pastilha para tosse ou alguma vitamina, né? Tanto que, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, já tem casos de pessoas que morreram porque se automedicaram com cloroquina, né? Bom, e nas pesquisas, né, você tem a pesquisa tanto nos Estados Unidos, que anunciou que abandonou a pesquisa porque lá estava percebendo que quem estava com tratamento com cloroquina, quem estava sem cloroquina, estava morrendo do mesmo jeito, né? Tá certo? E isso se confirmou também com as pesquisas aqui no Brasil, feitas pelo Instituto Fiocruz, que é o renomado instituto de pesquisa na área de medicina, né? Tá bom? E, né, o Bolsonaro não gosta disso, os bolsominions não gostam disso, até o filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, vai lá contestar. Como ele vai contestar? Ele vai contestar com o diploma de medicina dele, que não existe? Não. Vai tentar contestar com algum especialista, né, que entende do assunto? Não. Né? Na verdade, ele joga fotos nas redes sociais falando que alguns daqueles pesquisadores votaram no Haddad, né? E isso, pela lógica bolsominion, né, bolsonarista, né, desqualificaria a pessoa como cientista, né? Bom, argumento ridículo, né, que não, com certeza não vai cair, né, na comunidade científica, mas engana certinho lá o gado bolsonarista, né, que começa, né, a ir em cima lá dos pesquisadores da Fiocruz, né, talvez com carta de sugestão, não, com ameaça de morte, né. E assim então que os bolsominions, né, aqueles trogloditas, vão lá jogando ameaças de morte aos pesquisadores do renomado Instituto de Pesquisa Fiocruz, né, para mostrar que o charlatanismo na medicina e na ciência está tentando se impor sobre a ciência e a medicina de verdade. Bom, e além desses dois charlatanismos dentro do executivo, nós também temos um charlatanismo no meio da pandemia sendo aplicado também no Congresso, né? Onde nós temos no Congresso sendo passadas medidas, né, até que necessárias para combater o coronavírus, né, mas dentro dela estão sendo passadas manobras, né, para tentar enganar as pessoas, né, e prejudicar principalmente os trabalhadores. Tem, por exemplo, a PEC do orçamento da guerra, né, que é a PEC 10/2020, né, bom, que tenta facilitar os procedimentos administrativos para chegar nas ações contra o coronavírus, né?
E dentro dessa PEC, o Partido Novo, né, tentou impor lá no meio uma emenda, né, colocando lá um corte de 50% no salário dos servidores públicos, né. Bom, aí essa emenda foi colocada então, pelo Partido Novo, que é o partido que foi fundado, né, para o bem do milionário João Amoedo, né, que tem um patrimônio de quase 425 milhões de reais, né, que a gente tinha visto lá em 2018. Né. Bom, felizmente, né, essa emenda ela foi rejeitada no Congresso, porque era óbvia demais, né? Bom, ia fazer sobre os servidores, né? Aí vem o segundo movimento, que é sobre a outra medida, que é de as medidas procurando liberar auxílios para os estados e municípios, né, para tentar ajudar, que vão estar passando por dificuldades por causa do isolamento social necessário para conter o coronavírus, né? Aí vem essa segunda manobra, né, essa medida passou normalmente, esse projeto de lei passou normalmente pela Câmara, só com os auxílios. Aí no Senado, lá com o relator, tendo o presidente do Senado, Alcolumbre, né, tá certo? Bom, lá é incluída uma emenda no meio, né, colocando em troca dessa ajuda o congelamento do salário dos servidores por cerca de 18 meses. Bom, ela tenta até a medida, para falar que não é muito maldosa, põe lá uma linha a mais falando que, né, está excluindo os profissionais envolvidos no combate ao coronavírus, né? Mas não importa, porque tenta fazer congelamento no salário, né, sobre uma categoria que tem muita gente que, devido às injustiças do nosso sistema, recebe ou perto ou abaixo de um salário mínimo, né? Tem que sobreviver aí essa crise do coronavírus, né, já com esse salário paralisado. Bom, e por questão de imagem, quem acaba colocando essa emenda no Senado, né, foi justamente o senador Oriovisto Guimarães, né, que é o senador / empresário, né, fundador do Grupo Positivo, né, tá bom? Que é o senador mais rico, né, do Senado, com patrimônio de cerca de 240 milhões de reais. Né. Essa pessoa, então, que bota lá essa emenda querendo congelar o salário dos servidores públicos nos estados e nos municípios. Né. Então, para vocês verem o retrato dessa intenção da Casa Grande agora. Né. Tá bom? Então, você tem o quê? Uma das medidas para se conseguir recursos, né, para compensar a crise do coronavírus é a taxação das grandes fortunas, que é cair numa taxação da grande fortuna do João Amoedo, né, tinha lá uma fortuna de 425 milhões de reais, né, ou a taxação da fortuna de Oriovisto Guimarães, né, fortuna da faixa de 240 milhões de reais. Né, tá bom? E esses indivíduos, por eles não quererem ter uma taxação na fortuna individual deles, né, então faz essas manobras para fazer o quê? Para tirar, né, a taxação de grandes fortunas, né, bom, da agenda, né, do Congresso, e quer botar no lugar o congelamento de salário de professores, de merendeiras, de atendentes de repartições públicas, de assistentes sociais. Né? E isso é para vocês verem, então, como a elite econômica do país era essencialmente egoísta e canalha. Né? E, claro, tudo seguindo em acordo, né, com o plano econômico de Paulo Guedes, um outro representante da Casa Grande aqui no Brasil. Felizmente, né, com essas alterações, tá, essa proposta teve que voltar para a Câmara. Né, os partidos de oposição, né, conseguiram colocar mais emendas nesse projeto de lei, né, tá certo? Incluindo mais cargos que ficaram de fora, né, desse congelamento de salário. Né, tá certo? E dessas categorias ficaram de fora, tem a lista aí do lado, com o caso de... Foi incluído, por exemplo, fora do congelamento de salários, dos profissionais de educação, né, dos professores, merendeiras, profissionais da limpeza pública, assistentes sociais, agentes municipais e assim por diante. Né? Bom, então, para atenuar esse prejuízo que se está jogando na costa dos servidores públicos estaduais e municipais do Brasil. Né? Bom, certo? Então, para vocês perceberem também, né, como você está tendo também mais esse charlatanismo no Congresso, que você tem medidas que são
ou necessárias ou parcialmente necessárias para combater o coronavírus. E em cima dessa solução, né, necessária, elas são contaminadas com essas medidas para proteger a Casa Grande, né? Então é por isso que nesse momento você também tem que o presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, né, Davi Alcolumbre, eles não estão com tanta pressa para dar andamento aos pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro, porque as bizarrices cometidas por Bolsonaro na presidência, né, tá bom, causando caos aqui no país, serve como uma cortina de fumaça para esconder essas manobras que acabam passando no Congresso. Bom, então por isso que pode ir lá Bolsonaro, né, ir lá nas manifestações a favor da ditadura militar, usando a bandeira dos Estados Unidos, né, para mostrar uma outra fraude daquela frase Brasil acima de todos, né, tá bom, tá certo? Que, né, o Rodrigo Maia e o Alcolumbre vão ficar lá só soltando notinha de repúdio, né, e fica lá o Rodrigo Maia com seu corpo lá acovardado e preguiçoso, né, sentado em cima das mais de 30 ações de impeachment contra Bolsonaro. Bom, então, para você também ver a gravidade da situação que estamos no nosso país, que agora estamos com essa lenga-lenga, né, com essa situação que o coronavírus agora já passa da marca acima dos 120 mil infectados, né, e acima de 8.500 mortos aqui no país, né, tá certo? Essa tragédia desenhada a olhos vistos no Brasil, né, com as projeções basicamente colocando o Brasil como um novo epicentro do coronavírus, né? E em cima disso nós temos aqui nosso ministro da Saúde, Nelson Teich, de novo, né, com aquele jeito de zumbi, né, não para zombar da aparência, mas da atitude, né, de não fazer nenhuma ação efetiva contra o coronavírus, fica só dando frases vagas, e ele ainda faz, né, participa de mais uma cena recente agora, mostrando como ele está alinhado com o Bolsonaro, que não sabe botar uma máscara direito. Dirigiu para o hospital de retaguarda do governo que fica ali na Milton Lins. E ainda nessa... O ministro não sabe colocar a máscara, olha só essa. Olha aí, colocando errado a máscara. Do compromisso com o CNA, O ministro da Saúde não sabe colocar uma máscara. aliás, a Daniela Branches acompanha essa... E é por isso, né, que esse momento ainda exige a pressão constante e firme da população para ter o fora Bolsonaro o quanto antes, não só para liberar as ações efetivas contra o coronavírus, mas também para tirar essa cortina de fumaça sobre todos esses charlatanismos que estão sendo praticados durante esse tempo de pandemia. E com isso, nós encerramos esse vídeo de hoje. Bom, certo? Ainda continua as dicas aí, caso queira se inscrever no canal, aperte o botão que vai aparecer no lado do vídeo, né? Tá bom? Também não esqueça de apertar o botão de curtidas aí embaixo também para ajudar na divulgação desse canal também, tá? Então, agradeço a atenção de todos vocês e nos veremos de novo na semana que vem.